Eu sou a Patrícia Vieira e esse é o IC Entrevista. Seja bem-vindo. No programa de hoje nós estamos recebendo o Dr. Rodrigo Belilla, que é superintendente assistencial do Hospital Angelina Caron. Tudo bem, Dr. Rodrigo? Tudo bom, bom dia, boa tarde, um prazer estar aqui. Prazer é nosso em recebê-lo, obrigado por aceitar nosso convite. Então hoje eu e o Dr. Rodrigo vamos conversar um pouquinho sobre os 40 anos do Hospital Angelina Caron. Dr. Rodrigo, para começar brevemente, conta um pouquinho para a gente como que surgiu o hospital e, enfim, como estão esses 40 anos depois? A história é até bem interessante. O Dr. Darville, que é o fundador do hospital, ele ganhou na loteria, anos atrás. E viu, e tendo filho médico, Sim. viu a oportunidade de investir parte desse dinheiro que ele ganhou na loteria em um hospital. E daí surgiu a ideia de construir o hospital. E por que Campina Grande do Sul? Conhecendo alguns amigos, uma família bem tradicional de Campina Grande do Sul, ofereceu um terreno em doação para a construção de um hospital na região, uma vez que a região não tinha um hospital que atendesse os moradores ali do local. Então o Dr. Darville juntou essas duas questões. Tem vontade de ter um hospital, a região precisa de um hospital, estão doando o terreno e a partir daí começou a construção do hospital. Certo. E quais as principais conquistas aí nesses 40 anos? A gente sabe que, obviamente, a tecnologia hoje auxilia muito a medicina, as coisas mudaram muito nesses últimos anos. Se você fosse listar aí algumas, quais você listaria para a gente sendo como principais conquistas do hospital nessa trajetória toda de 40 anos? Alguns anos o hospital entendeu que a tecnologia é uma maneira de dar suporte ao atendimento. Nesse ano a gente teve duas conquistas muito grandes nesse segmento de tecnologia em saúde, que são dois softwares, dois sistemas integrados ao prontuário eletrônico, os quais nós somos pioneiros no Brasil, somos o primeiro hospital a ter. É um suporte à decisão clínica. É um sistema que dá suporte, dá base científica para o médico, para o enfermeiro, para toda a equipe multidisciplinar tomar a conduta com o paciente. Nesse tempo de pandemia, a gente ouviu falar tanto em evidência científica, conduta baseada em evidência científica. O que é mais ou menos isso? A gente tem um diagnóstico, tem uma doença, e através daquilo que a literatura mostrou que dá certo, que dá errado, tomar a melhor conduta para o paciente, tomar a melhor decisão, escolher o melhor medicamento que tem o melhor resultado, o exame que dá melhor diagnóstico. Esses dois sistemas que a gente criou, no momento que a gente está atendendo o paciente e a gente levanta algumas hipóteses diagnósticas para o paciente, esse sistema vai nos dando sugestões de condutas e ao mesmo tempo nos mostrando qual que é a evidência científica ou o impacto dessa conduta. Então, por exemplo, assim, para tentar deixar um pouquinho mais simples, eu interno um paciente com uma pneumonia. Certo. Um paciente idoso de 80 anos. Eu fico na dúvida, qual será que é o melhor antibiótico para fazer para esse doente? Porque ele tem 80 anos, ele tem diabético e ele mora numa instituição, num lar de idosos. Não sei qual antibiótico fazer. Então o sistema, eu clico no botão, ele me dá a lista de sugestões de antibiótico e explica, esse antibiótico é melhor para um paciente idoso que não é diabético. No caso de um paciente idoso diabético, esse outro antibiótico acaba sendo melhor, tem um melhor resultado. Então dá o suporte para o médico no momento de decisão. Para a equipe de enfermagem, depois que a enfermeira avalia esse paciente, por exemplo, idoso que internou, ela define quais são os riscos dele. É um paciente idoso, frágil, com risco de desnutrição, com risco de piora respiratória, porque está internando com uma pneumonia, e por ser frágil ele tem um risco de queda. Então o sistema sugere uma série de cuidados para prevenção de quedas, prevenção de deterioração respiratória e para suporte, por exemplo, nutricional por ele ser frágil. Sim. E o sistema daí já aciona a nutricionista, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo para tratar esse doente. Então a gente traz muito mais confiança para o profissional de que ele está tomando a melhor conduta. Em tempos de tecnologia, o que acontece é que quando a gente está atendendo um paciente, a gente acaba buscando esse suporte na internet. Sim. Vai no Google, dá uma pesquisadinha, mas qual a confiança na informação que eu estou dando?
Então, como instituição, eu estou dando ao meu profissional uma informação confiável e respaldada de que ela é a melhor conduta a ser tomada para o paciente. E nós somos o primeiro hospital do Brasil a ter isso hoje disponível. Então, essa foi uma grande conquista que a gente teve esse ano. Que bacana. E por outro lado, além dessa questão da tecnologia, usando aí o seu próprio exemplo do paciente idoso, ele está debilitado, tem a questão da saúde, mas um outro lado muito importante é a questão humana. Como vocês têm trabalhado essa questão com os profissionais, com os médicos, com a equipe multidisciplinar que atende, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, como se tornar mais humano, como praticar um atendimento mais humano? Acho que é conscientização. Nós temos um programa muito bacana dentro do hospital que é o Jeito de Ser HAC, o Jeito de Ser Hospital Angelina Caron. Certo. É uma cartilha, digamos assim, que dá as orientações aos nossos colaboradores de qual a postura que a gente tem que ter com o paciente e com os seus familiares. Que diz assim, o que a instituição deseja para esses pacientes e acompanhantes, Sim. de que maneira que a gente gostaria que esses pacientes fossem tratados. A partir daí a gente gera uma série de treinamentos e capacitações. Eu acho que conscientização é sempre o melhor caminho. Nossos profissionais têm capacidade técnica. Sim. São profissionais, se formaram, fizeram faculdade, fizeram o curso técnico de enfermagem, passaram por um processo seletivo e estão na instituição. Então, a questão não é uma capacidade técnica, mas é uma questão de mostrar que talvez aquele paciente que está deitado ali poderia ser um familiar seu. Sem dúvida. E que você deve cuidar dele com o mesmo carinho e atenção que você cuidaria do seu familiar. Então isso passa muito por treinamento e capacitação. E pensando nisso, esse ano a gente inaugurou a Unicarum, que é uma universidade corporativa voltada para o treinamento e capacitação dos nossos colaboradores. Instituímos um centro de simulação realística dentro do hospital. Então a gente investiu pesado em tecnologia. Nós temos uma série de robôs que simulam pacientes de maneira muito real. Tem um robô lá que inclusive grita, assustou a gente no primeiro dia. Mas a gente traz uma capacitação, um treinamento muito próximo do real e simula situações diferentes para preparar a nossa equipe que eles não sejam pegos de surpresas no dia a dia. Inclusive, treinamento com atores, para simular reações das famílias, para que eles estejam preparados para fazer um acolhimento adequado. Perfeito. Uma outra coisa que o hospital é bastante reconhecido são os transplantes. Como que vem evoluindo? Com certeza é uma área que nesses últimos 40 anos evoluiu muito. Quais os principais tipos de transplantes vocês fazem hoje? A instituição investiu muito nos últimos anos em transplante. Nós somos pioneiros em algumas áreas do transplante aqui no estado do Paraná. Nós somos o hospital que trouxe o transplante de pâncreas, por exemplo, para o tratamento do diabetes para o estado do Paraná. E somos hoje o único hospital do Paraná credenciado a realizar transplante de pulmão, transplante bem delicado. A instituição faz transplante praticamente, eu brinco, de todos os órgãos. Transplante de rim, de pâncreas, de fígado, de coração, de pulmão, transplante de córneas e também o transplante de medula óssea. E a gente viu o crescimento da demanda, o hospital percebeu o crescimento da necessidade desse tipo de tratamento para os doentes ao longo dos anos, e a partir daí resolveu investir bastante no crescimento e capacitação de equipes para a realização desses transplantes. Hoje a instituição é o maior serviço de transplante renal do Paraná, por exemplo. Sim. Mas a gente não está preocupado só com volume, está preocupado muito com qualidade também. O transplante ele não é só para aumentar a vida do paciente, mas acho que principalmente para aumentar a qualidade de vida. E eu acho que esse que é o foco e o diferencial da nossa instituição. Não é apenas no resultado, mas a qualidade do resultado. Dar certo por dar certo é fácil, mas dar certo com a melhor qualidade, eu acho que esse é o nosso empenho diferente para os pacientes. Acho que isso que faz o diferencial e fez a gente crescer tanto, essa dedicação da equipe ao resultado melhor para o paciente. Perfeito. Esse é um assunto que ele envolve até um certo, um receio, um desconhecimento. Hoje as pessoas já têm um esclarecimento maior de que é possível sim fazer um transplante, dar certo e prolongar a vida aí por muitos anos e, como o doutor disse, com qualidade de vida. Eu acho que sim, acho que há um esclarecimento maior, mas eu acho que a gente poderia ainda avançar muito mais nisso, né? Sim.
A gente vê às vezes na mídia uma novela, um filme que toca do assunto e a gente nota na prática a diferença da vida no transplante quando isso acontece. Certo. Por exemplo, quando tem uma novela que aborda a situação do transplante, a gente vê um número muito maior de doações de órgãos. A gente vê que cresce isso de maneira significativa. Sensibiliza as pessoas, né? Traz para talvez mais perto da realidade e elas passam a entender que isso também poderia acontecer com elas. E ao mesmo tempo traz uma clareza maior de que sim, isso é possível, isso tem bons resultados, o transplante de órgãos traz resultados excelentes. Por exemplo, quando a gente compara, aí a gente está falando de sobrevida mesmo, tempo de vida de um paciente que faz hemodiálise com um paciente transplantado, o paciente transplantado tem uma sobrevida muito maior do que o paciente que fica em hemodiálise. Então, por mais que existe um certo medo por ser um transplante, isso traz um receio, os resultados no geral são muito bons, trazem muita qualidade de vida para o doente. Avançamos muito nisso, mas acho que ainda há um trabalho pesado e longo que a gente tem que continuar, é um trabalho contínuo de conscientização, tanto para quem vai doar, as famílias que têm que tomar uma decisão num momento muito delicado, é um momento muito sensível. Sem dúvida. E é uma decisão dura a ser tomada imediatamente. Acho que esse é o grande trabalho de conscientização. E também a conscientização de quem vai receber, de que é possível, sim, busque essa ajuda, busque essa terapia, que você pode ter uma melhora muito grande na sua qualidade de vida. Por isso que é algo, né, que a gente sempre diz, para que não seja ali uma decisão tão dolorosa na hora, se você quer doar, já deixa a sua família avisada. Exatamente. Conversem sobre o assunto. Eu sei que falar sobre morte nunca é algo fácil, mas é importante, né, se a gente pode fazer algo mesmo após a morte, que possa ajudar o próximo, acho que não custa. Com certeza, acho que manifestar para a sua família esse seu desejo de ser um doador de órgãos é algo muito importante e que facilita na tomada de decisão. A conversa familiar é muito importante. E basta a gente fazer uma reflexão. O que a gente leva daqui depois da morte? Entendeu? Se a gente pode beneficiar tantas pessoas, um doador, ela pode beneficiar 2 pacientes de hemodiálise, um paciente de doença cardíaca, um paciente de doença de fígado, 2 pacientes com problema de visão, entendeu? 2 pacientes com problema de pulmão. Então, olha a quantidade de pessoas que podem ser beneficiadas com um gesto que depende muito mais de nós do que da nossa família. Se a gente manifestar e deixar claro que esse é o nosso desejo, essa decisão vai ser muito mais tranquila para a família de ser tomada num momento tão duro. Sem dúvida. Doutor Rodrigo, vocês atendem tanto pacientes do SUS, particulares, convênios, e vocês criaram um convênio próprio. Como funciona esse convênio? A ideia do convênio veio para a gente tentar abraçar uma população que sofre muito com as filas do SUS, certo, e que talvez não tenha a condição financeira de chegar aos grandes e caros hospitais do Brasil. A gente viu aí tanto um nicho de mercado quanto uma oportunidade de abraçar essa população. Sim. Então, o preceito básico do Angeli hoje, o plano de saúde da instituição, é um plano acessível. Sim. Ele tem valores acessíveis. É um plano verticalizado, onde a referência é o Hospital Angelina Caron. Certo. São poucas as especialidades ou os tipos de atendimento que o hospital não tem, mas esses são credenciados em outras clínicas da região metropolitana para dar o atendimento, ou até mesmo de Curitiba, para dar o atendimento aos nossos pacientes. E eu acho que um ponto que a gente diferencia dos outros planos de saúde é que somos já verticalizados e temos de diferente a atenção primária. Sim. A grande parte dos planos de saúde na atenção primária tem médicos generalistas que triam os pacientes para o atendimento ou não de médicos especialistas. A nossa atenção primária é composta por médicos especialistas e de vasta experiência. O médico menos experiente dessa atenção primária do Angeli tem mais de 20 anos de profissão e é um especialista. Então, a gente selecionou algumas especialidades que são básicas: ginecologia, pediatria, cirurgia geral, clínica médica, e colocou eles para atenção primária. Essa atenção primária, o que a gente busca? Uma melhor qualidade e triagem do paciente com essa experiência. E para estimular o paciente a buscar esse médico experiente,
Inclusive o atendimento agendado para esses nossos médicos, que a gente chama de médicos gestores da nossa atenção primária, não há comparticipação nessa consulta. Legal. Então, em vez de você buscar, às vezes, diretamente um especialista, que talvez não seja o mais adequado para o seu tratamento, não seja aquilo que você está precisando, agenda dentro do Ângelo uma consulta sem coparticipação com esse profissional mais experiente, que talvez ele consiga te orientar melhor e direcionar você melhor dentro da própria rede de saúde de atendimento. Acho que esse é o grande diferencial nosso. Preço e a qualidade do serviço que a gente está prestando para o nosso doente. Perfeito, aqui o nosso tempo é curto, a gente poderia ficar horas conversando, afinal saúde é algo que interessa para todo mundo, mas para as pessoas que querem saber um pouquinho mais sobre o plano de saúde, sobre o hospital, quais os principais contatos? Acho que o principal contato é acessar o nosso site, hospitalangelinacaron.org.br. Lá tem os nossos contatos telefônicos, o nosso WhatsApp, o link para o nosso plano de saúde. Lá você vai encontrar todas as informações sobre a nossa equipe assistente e sobre o nosso instituto. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Sucesso e vida longa para o hospital. Obrigado. Obrigada a você. Se gostou da entrevista, curta. Se quer assistir outras entrevistas como essa, siga nosso canal. E se quer nos ajudar a fazer o IC, deixa aqui embaixo nos comentários sugestões de temas para as próximas entrevistas. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.